quais são os primeiros sinais e sintomas do Parkinson que as pessoas devem estar atentas? Eu não falei isso, mas é minha outra especialidade. Sim, só que eu acho que é por isso, né? É por isso, tá vendo? Como que eles ficam Como eles atentos? te vigiam? A gente focou na enxaqueca, mas eles vigiam. As pessoas que geralmente pensam em Parkinson, a primeira coisa que elas pensam é o tremor. Exatamente. Mas o tremor, ele não é obrigatório na doença de Parkinson. E normalmente o tremor que as pessoas pensam no Parkinson, que é aquele tremor de escrever ou de colocar uma colher na boca, esse tremor não é o tremor do Parkinson. O tremor do Parkinson, ele é um tremor de repouso, ele acontece quando o braço está parado. Quando a pessoa está mexendo o braço, colocando alimento, o tremor para. Tem até uma brincadeira que a gente fala, o tremor do Parkinson é de repouso. Às vezes você está, inclusive, no repouso da postura. Então você fala para a pessoa fazer isso aqui e ela para o tremor. Só que se ela mantém, passa um tempinho, é como se a postura entrasse em repouso e ela começa a tremer. Aí ela faz o... Só que o tremor não é o primeiro sintoma do Parkinson. O primeiro sintoma ou sinal, enfim, que a gente tem é a bradicinesia. Então é a lentificação. Tem uma certa briga entre a lentificação ou é mais a rigidez, entendeu? É difícil você perceber ali exatamente, mas esses dois são os principais. São eles que praticamente definem a doença, né? A grande tríade é a bradicinesia, a lentificação que pode ser dos movimentos, mas até dos pensamentos. Então, o paciente com Parkinson, ele fica bem lentificado. Eu tenho um paciente que tem Parkinson e ele tinha um quadro de depressão refratária. E a gente fez um implante de eletrodo cerebral nele. A depressão sumiu. Porque, assim, é aquela história do mecanismo ser multifatorial. Então, era uma depressão ali cronificada, induzida, enfim, pela doença de Parkinson. Exato. E aí, você tem a tríade, né? Então, a bradicinesia, a lentidão, a rigidez, então, vai ficando dura, né? E a terceira, assim, é o tremor. E existe um quarto que a gente falava antigamente, que era a instabilidade postural, que é queda. A pessoa tem queda, basicamente. Só que esse sinal hoje a gente não considera, porque ele é um sinal muito tardio. Então, a pessoa que começa com suspeita de Parkinson e começa a cair, provavelmente não é Parkinson. Provavelmente ela tem alguma doença imitando o Parkinson. Porque o Parkinson vai começar a cair dali 10 anos. Perfeito. Não, e essa coisa do implante de eletrodos, a gente recebeu aqui um especialista maravilhoso. Maravilhoso. Cara, é um game changing. E ano que vem vai lançar, a gente espera, já lançou no Brasil, a gente espera que vai chegar ano que vem, que vai ser outro game changing pro Parkinson. Sabe aquela bombinha de insulina? Sim. Vai lançar uma dessas para Parkinson com a levodopa, que é o remédio que a gente usa. Sim. Então, você vai deixar... O paciente vai ficar com uma programado. Isso, com uma dose contínua. Então, provavelmente vai diminuir muito a quantidade de cirurgias, né? É questionável isso, mas assim, os estudos... E eu estava até num congresso recentemente, ouvindo um cara que começou a fazer isso lá no Canadá e, cara, parece... bons resultados. Que maravilha. E sim, já está aprovado tudo. Não sabemos o preço, obviamente, né? É. Mas chega caro e depois vai baixar. Vai baixar. Então, Exato. sempre que chega é bom. E abre uma porta de esperança, né? Exato. Próxima, Bru. O estilo de vida e a dieta podem influenciar no desenvolvimento e progressão do Parkinson? A coisa mais importante que a gente sabe hoje para prevenção de Parkinson, e inclusive é o único fator provado que atrasa o desenvolvimento do Parkinson, é movimento. Então, como que a gente guia o tratamento do Parkinson hoje? Dando movimento para essa pessoa. Então, quanto que eu ponho de remédio? Mais ou ponho menos? O suficiente para que ela tenha movimento. Qual que é o... Para que serve a fisioterapia no Parkinson? Para ele ter ganho de movimento. O movimento atrasa a doença. Quanto mais movimento. Exato. Exatamente. Então, o paciente perder movimento acelera a doença. E a dieta, ela é um ponto bem polêmico, porque existem duas teorias que explicariam o início do Parkinson. A primeira é uma teoria onde ele começaria por alterações intestinais e ia subir uma... Sabe a doença da vaca louca? Sim. A doença da vaca louca é um tipo de doença que a gente chama de priônica. É uma espécie de proteína que quando você põe ela no cérebro, ela começa a se replicar e vai destruindo tudo que é tecido neural, porque ela vai usando as próprias células para continuar se replicando e ela funciona, entre aspas, como um vírus, tá? É uma outra coisa, é um prion. E existe uma teoria da doença de Parkinson que a proteína que aparece, que é a alfa-sinucleína, ela teria esse comportamento, porque você pega a alfa-sinucleína, põe no cérebro de um camundongo saudável e ela espalha. Entendi. Então acredita-se, uma das teorias é de que isso seja formado no intestino, suba via nervo vago e nervo olfatório, chega no cérebro e começa a dispersar. Por que existe essa teoria? Porque tem um carinha chamado Braque,
que ele começou a pegar pessoas há muito tempo atrás, pessoas com Parkinson, e fatiar o cérebro, e começou a ver que essa proteína, essa alfa-sinucleína, ela ia se espalhando e começando exatamente... De forma ascendente. De forma ascendente e começando exatamente pelo local em volta desses dois nervos, do olfatório e do nervo vago. Podia subir pelo nervo. Exato. E tem uma outra teoria de que teriam pessoas que teriam um início intracerebral. E a gente tem as formas totalmente genéticas, esporádicas e tal. E aí, dentro da dieta, existe um ponto que eu acho que é muito relevante, que eu vou ter que voltar naquela história da SIBO. Uma das medidas dietéticas que foi associado à prevenção da doença de Parkinson é o não consumo de leite e derivados. Você fala, tá bom. Isso é uma associação de que tipo? Estatística. Entendi. Ponto. Só que o paciente com Parkinson, ele tem uma alteração da motilidade intestinal que predispõe a SIBO. Então, existe uma linha de pesquisa que cogita, peraí, será que o problema era o leite ou a SIBO? Exato. Exatamente. Então, hoje em dia, parece... De novo, o que tem de evidência é não consuma leite e derivados para o Parkinson. Mas está começando a pipocar, porque essa história da SIBO é muito nova. Exatamente. E é igual eu falei, para o intestino... Eu nunca tinha ouvido falar. Para o intestino irritável, 70% de correlação é muito alto. Uhum. E a gente está começando a ver a ação dessa doença em outras condições clínicas. Agora, tem uma coisa do Parkinson que é engraçado. Uma coisa que teoricamente previne é tabagismo. Por causa da dopamina. Não sabemos. Estamos tentando descobrir até hoje. Já tentaram dar nicotina, não funcionou. Já tentaram fazer um monte de coisa. Agora, uma vez que a pessoa tem o Parkinson, fumar acelera. E café? Ai, café é polêmico. Teoricamente, alguns estudos mostram que teriam uma chance de prevenir em doses baixas. Mas também é bem polêmico isso. Mas tem essa correlação. Tem também. Alguns estudos mostraram isso. O tempo passará e você dirá pra gente. Isso. Mas não dá um negocinho quando você pensa assim, quero viver pra ver. Ah, sempre. Toda pessoa apaixonada por medicina, a gente quer ver espero ver de um outro lugar. Eu te mando um sinal. Pega o Wi-Fi. Pega o Wi-Fi. Tá bom.